Então não perturbe aqui. Bom, gente, bom dia, sejam todos bem-vindos ao webinar aqui da Girotech. Nós somos uma empresa de infraestrutura para crédito, né, para aqueles que estão aqui chegando pela primeira vez ou ainda não conhecem a Girotech. Nós ajudamos empresas não financeiras e startups a criarem suas próprias operações de crédito, utilizando embedded lending, ou seja, embutindo nas operações dos nossos clientes. Já adiantando que a gente já ajudou diversas empresas a se bancarizar, como, por exemplo, varejistas com crédito pessoal, com crediário, oferecendo isso, né, ofertando isso lá dentro das lojas, né, e startups, criando aí um ecossistema rico em oportunidades de crédito para a gente conseguir ofertar isso com maior eficiência. O foco dessa conversa hoje é uma dúvida que toda empresa tem quando pensa em criar uma operação de crédito, e que a gente escuta muito falar que é algo que tira o sono das startups que querem operar crédito, né? A grande pergunta que surge é melhor trazer um FDIC parceiro para financiar as operações ou criar a própria operação de crédito? Então, a ideia hoje aqui é a gente conseguir explorar esse tema. Hoje a gente vai conversar com o Ronaldo, que é o CEO da Girotech e um dos fundadores da Girotech. Seja bem-vindo, Ronaldo. Valeu, Kátia. Bom dia, pessoal. A gente estava bem ansioso aí por esse webinar. A gente fala com muitas startups aí do ecossistema, né? Esse webinar hoje ele é geral, né, para qualquer empresa, mas é uma onda muito forte agora das startups buscarem novas receitas com o crédito. Então, o movimento do Embedded Finance, o Embedded Lending está muito forte nesse momento, né? Hoje, a regulação, a tecnologia, né, permite que as startups avancem, dê esse passo a mais e aproveitem esse ecossistema, né? A gente vê diversas startups muito interessantes que criam um ecossistema que geralmente tem ali uma grande empresa que paga para uma pequena empresa, ou uma empresa que paga para uma pessoa física, né, um marketplace. Sempre existe um prazo ali no meio, né, e sempre existe a oportunidade de você fazer uma antecipação, de você prover um crédito ali no meio, né? Então, como a Kátia trouxe, né, a ideia hoje é a gente tirar essas dúvidas, né? A gente está aí desde 2018 criando soluções para empresas que querem operar com crédito e a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui hoje para fazer um condensado aí dessas dúvidas que surgem, né, em todas as conversas que a gente tem, e aqui a gente vai tentar esclarecer um pouquinho o que é esse bicho novo aí no zoológico, né, que é a companhia securitizadora, né? Muita gente tem dúvidas aí no que é uma subordinada, mezanino, sênior, né? Então a gente vai tentar trazer um pouquinho mais de informação aí para que as empresas saibam tomar a decisão, né? Não estamos aqui para dizer que criar a operação própria é melhor ou trazer um parceiro é melhor, vai depender muito dos objetivos da empresa, né? E é isso que a gente vai tentar explorar aqui hoje, deixar muito claro o que existe, o que são opções, como que cada modelo você pode trazer receita para a startup em si, né? Como que o parceiro ganha dinheiro também, e a gente vai tentar deixar isso aí mais enraizado para que vocês tomem a decisão correta. Obrigada, Ronaldo. Se a gente pensar em uma startup, qual que seria, assim, o cenário, em que momento ela pensaria, né? Seria interessante essa questão de ela pensar em conceder crédito? Legal. Essa pergunta é muito importante, né? Eu acho que começar por ela, porque não é qualquer startup que deve pensar em crédito, né? A gente atende algumas empresas, às vezes, que, por exemplo, né, ela atende um mercado X, né, que tem necessidade de crédito e ela quer simplesmente conceder crédito para aquele mercado, né? Geralmente lá na ponta uma pessoa física ou uma PJ, né, uma empresa individual, e você conceder crédito é algo bastante complexo, assim, né? Então você emprestar e esperar esse tomador te pagar exige aí um conhecimento, né, muito robusto, né, para você conseguir de fato fazer essa análise de risco, saber cobrar, né? Esse é o cenário das varejistas, que são nossos clientes, né? Então, as varejistas estão aí, né, há quase 100 anos aí fazendo isso, né? Então, ela já está no core da empresa, analisar risco, emprestar, cobrar, né? Então, para uma startup que quer simplesmente emprestar dinheiro, né, antecipar um recebível
sem ter uma garantia para receber, é bastante complicado. Então, qual que é o cenário que é favorável, né? Quando a startup, muitas vezes ela não nasceu como uma startup financeira, mas ela cria um ecossistema em que existe um fluxo de pagamento e ela consegue participar desse fluxo, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui de conversas que a gente fez recentemente, né? Tem uma empresa que a gente conversou, que eles estão no ramo de logística, né? E eles estão no meio ali do embarcador e do transportador, né? Então, o transportador é o caminhoneiro, né? O cara que precisa do dinheiro na hora ali para abastecer o caminhão e fazer o transporte. Só que do outro lado, o embarcador é uma indústria que ela também tem os seus prazos longos lá para receber do seu cliente e ela está acostumada a pagar em 30, 40 dias. Então, existe esse gap, né, de prazo e necessidade do capital. Então, o caminhoneiro precisa do dinheiro, a indústria precisa do prazo. Então, traz a oportunidade para a startup que criou todo esse ecossistema ofertar essa antecipação, né? Então, por que ela vai ofertar antecipação? Porque ela tem mais dados, mais informações, sabe o comportamento, né, dessa empresa que deve, então ela consegue criar muito mais garantias, né, consegue fazer uma análise muito mais aprofundada para ofertar uma antecipação do que um banco que está fora dessa operação, né? Então, aí forma um ecossistema bem interessante que vale a pena você gastar tempo em pensar numa operação de crédito. Vou dar outros exemplos aqui, então, startups muito nichadas. A gente conversou por bastante tempo aqui com uma startup, eu vou evitar citar nomes aqui, tá? Uma startup focada no ramo da música. Então, eles têm uma carteira digital para artistas de música, né? Então, esse músico, né, ele não tem apesar dele ser uma mini empresa ali, né, ele realmente ter um CNPJ, ele não tem um demonstrativo, né? Geralmente é um mercado um pouquinho desorganizado com relação ao seu financeiro. Você não consegue chegar num banco e pedir um crédito, né? De outro lado, esses artistas que estão crescendo, ele tem uma audiência muito grande no Spotify, YouTube Music, Apple Music, né? Que são grandes pagadores, né? Então, são grandes empresas que têm valores a pagar para esse artista e que ele não pode hoje utilizar de forma alguma aí para usar como um lastro, antecipar, né? Para tomar um crédito aí. Então, o que essa empresa fez? Ela criou um ecossistema em que dentro dessa carteira digital é o melhor lugar para essa empresa receber todos os pagamentos dos streamings. Então, ela se conectou com todos esses players, né, que trazem o dinheiro de fora dos streamings e colocam numa conta bancária. Ele trava esses pagamentos na conta dessa empresa, né, e o que ele faz? Ele faz um acordo com esses pagadores, no caso, fala assim, ó, esse cara aqui está tomando um crédito comigo, então eu preciso que você continue pagando nessa conta aqui que está mapeada, né? Então não deixe ele trocar. Com isso ele cria, né, um ecossistema bastante robusto em que ele consegue cobrar todo o crédito que foi concedido para esse artista, né? Então, o que muda da dinâmica do crédito, né? Então o crédito basicamente, geralmente é assim, você olha o cara, qual que é o poder dele me repagar, né? Então, basicamente você vai pegar o CPF dele, subir lá no Serasa, ver se ele está negativado. Então, é uma análise, assim, com base estatística, né? Então, você empresta para um monte, recebe de 90%, perde 10%, mas os juros paga todo mundo, né? Nessas operações mais nichadas, você consegue trazer para o score de crédito informações sobre a atividade fim desse cara. Então, esse músico, ele está crescendo, né? A audiência dele está crescendo nas plataformas de streaming ou está reduzindo? Esse cara tem lançado músicas novas, como que está a reputação dele nas redes sociais, né? Então, é um score totalmente nichado para esse artista. Ele tem do outro lado, né? Então, quando você toca a tua música lá no Spotify, você não recebe na hora, né? O Spotify leva até 120 dias para pagar. Do outro lado, ele tem um saldo a receber, como se fossem contas a receber de uma empresa, vamos dizer assim, né? Que você pode utilizar como garantia para esse crédito também, como se fosse uma antecipação. Então, esses players bem nichados, né, eles conseguem trazer outros elementos para conseguir fazer essa análise do risco de crédito. Então, essa é a nossa visão dos bancos do futuro, né? O banco do futuro, ele vai ser um cara que é super nichado, que está dentro de um contexto, que ele consegue analisar muito mais variáveis do que um player que está fora dessa operação. Então, essa é a nossa visão aqui para as startups, quando pensar em crédito e quando não pensar, né? Quando você não tem um ecossistema mais robusto do que um banco que está fora da operação, não faz muito sentido, né? Esse banco, ele tem muito mais ferramentas, muito mais poder aí para analisar o risco do crédito do que uma startup realmente que não nasceu como uma empresa financeira.
Legal, legal o exemplo do streaming, bem interessante o nicho. No caso das startups, qual que seria, assim, o caminho, os passos, né? O que precisaria ser feito aí pela startup para conseguir fazer essa integração do crédito no ecossistema? Tá. Bom, o primeiro passo, como a gente falou, né, é essa identificação, se há fit com o mercado ou não. Partindo dessa premissa, existem dois caminhos, né? Então, um caminho aí mais tradicional, mais antigo, que é você trazer um player de fora, né, para apoiar nessa operação. Então, o que essa empresa, vamos continuar no streaming aqui, né? Então, ele tem toda essa visão, ele consegue fazer a operação ali, ele tem dados, né? Então, ele pode falar assim, parceiro financeiro, vem cá, eu quero te dar mais informações aqui sobre um mercado específico e você faz o financiamento, né? Então, nesse modelo, a startup ela está buscando aí uma receita de originação, basicamente, né? Mas as regras não são delas. E o que tem de mais novo hoje é a empresa criar sua própria operação de crédito, né? Então, ela cria uma estrutura que é basicamente o que a gente faz aqui na Giro, né? Que a gente entrega toda essa infraestrutura completa e cria uma estrutura própria, com o seu próprio capital. Então, é um caminho mais árduo, mais difícil, né? Mas que vai gerar mais resultados no futuro. Eu fiz aqui algumas ilustrações que eu vou mostrar para vocês. Se puder colocar na tela aí, Giovana, por favor. Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Kátia, tá aparecendo certinho aí? Não estou mais vendo vocês. Aparecendo tá. Sim. Então, né, como eu falei aqui, o cenário padrão, vamos pensar aqui no pré-operação de crédito da startup, né? Então, é um ecossistema em que você está ali olhando, né? Então, como eu estava falando da indústria e do embarcador, por exemplo, né? O cara paga ali em 60 dias, esse cara que tem a necessidade de receber antecipado, ele tem que ir num banco que está fora desse ecossistema para tomar o crédito, né? Então, esse banco que está fora, ele não tem essa visão de tudo que ele tem a receber, ele não conhece o histórico desse cara, né? A gente traz aqui um exemplo de operação da Magalu, né? Então, a Magalu hoje financia os sellers do marketplace, né? Então, ela entende o quanto que esse cara vende, né? O quanto que qual que é a reputação dele dentro do marketplace. Faz muito mais sentido que a Magalu, via a sua fintech, né, financia esse cara, do que um banco lá fora. Então, quando a gente olha para um cenário como esse, né, é uma dor que muita startup enxerga e vem até a gente falando, cara, como é que eu posso resolver isso, né? Então, como a gente falou ali, né, o primeiro cenário é você trazer um parceiro financeiro. Então, você traz ali, geralmente, um FDIC, né, que tem interesse em comprar essas dívidas, né, então fazer a sua operação em padrão. A startup aqui compartilha mais informações com esse FDIC, né, e esse FDIC remunera a startup com um FII de originação, né. Então, o que acontece aqui, né, no cenário principal, a empresa ou espera os 60 dias, ou ela, por conta, tem que ir lá buscar o crédito fora, que geralmente é mais caro, mais escasso, mais difícil de conseguir aí, né? E nesse cenário aqui já ajuda muito. Então, dentro do próprio sistema que a startup provê aí para os seus clientes aí, né? Já vai estar embutido ali a operação para você fazer uma antecipação, por exemplo, né? Então, já facilita muito aí para o teu cliente, gera mais engajamento, gera mais movimentação dentro do seu ecossistema, né? Então, gera mais atrativos aí para os teus clientes utilizarem a sua plataforma, mas você fica dependente desse parceiro financeiro, né? Então, é ele que vai tomar a decisão. Então, eu trago aqui alguns pontos, né? Nesse modelo com parceiro financeiro, as regras de aprovação continuam na mão do parceiro. Então, ele vai aprovar mais do que aquele banco que está fora, porque ele tem mais informação, mas a regra ainda é dele, né? A startup não tem controle sobre a aprovação ou não dos créditos que são concedidos ali, tá? A parte aqui que facilita a entrada, né? Então, o parceiro cuida de trazer o capital. Então, você não tem que ir atrás do dinheiro, né? Você traz realmente o parceiro que ele vai, né? Aumentou a operação, precisa de mais dinheiro, ele vai captar, então ele tem toda essa estrutura para trazer o capital. Em contrapartida, né? A startup fica somente ali com a receita de originação, e o parceiro vai ficar com a remuneração do capital. Então, a taxa de juros que está sendo cobrada ali de quem está tomando o crédito fica toda na mão desse parceiro financeiro, e ele também fica com o resultado da alavancagem financeira. Então, esse parceiro ele também capta dinheiro no mercado,
e faz um spread financeiro. É a base que a gente vai falar aqui, né? Quando a gente fala de camada subordinada, eu vou explicar um pouquinho ali na frente, né? Então, só para deixar aqui enumerado aqui que, nesse caso aqui, né, a startup não tem nenhum acesso a essa vantagem da alavancagem, tá? Então, no outro lado aqui, a startup fica com o seu FII de originação. Um modelo que a gente vê novo aí no mercado, então, alguns fundos, algumas empresas criaram um bracinho ali de inovação, né, para olhar mais para as startups, e eles entram como parceiro, mas também tomando um equity na empresa, né, da startup. Então, nesse caso, a startup tem um pouco mais de controle na aprovação, então esse parceiro chega e fala, cara, eu estou liberando aqui dentro do meu fundo 10 milhões aí para você conceder de crédito, né? Dentro aí da tua esteira de crédito. Então, esse parceiro, ele vai olhar a tua esteira, o que você avalia para aprovar ou não, ele vai olhar tudo isso que eu falei, né? Como que eu cobro, eu participo do fluxo ou não, né? Então, tudo isso ele avalia antes de começar a operação. Começou a operação, ele deixa com você, então você vai estar aprovando, né? Só tomar cuidado que assim, ele vai deixar com você enquanto está tudo dando certo. Se por alguma mudança de mercado, que às vezes até não é nem culpa aí da sua análise de crédito, é uma mudança de mercado mesmo, começar a afetar a performance, né, começar a dar mais inadimplência, o dinheiro ainda é do fundo, ele fala assim, opa, não quero mais, fechei aqui a torneira, né, a startup pode ter gasto um monte ali com uma ampliação no comercial para vender mais, né, esse crédito dentro do ecossistema dele, né, e o fundo pode a qualquer momento ali travar. Então, a startup tem mais controle, mas não o controle total, né. Nesse caso aqui também, a startup banca o custo de capital, então o fundo fala assim, usa meu dinheiro aí, mas tudo que você usar, você tem que pagar uma taxa base aqui, que geralmente aí uma taxa aí de operações high yield aí de crédito, de CDI mais 5, CDI mais 6 ao ano, tá? E aí a startup e o parceiro dividem o lucro, né? Então, o que sobra, que seria ali a subordinada, né? O que sobra da operação, a startup não tem além de pagar o custo de capital, né? Todos os custos da operação, ela não fica com 100% ali do que gera de lucro ali, entre aspas, na subordinada, né? Ela fica com metade ou a divisão que o fundo propor ali para a empresa, tá? Nesse caso aqui também, toda alavancagem, né? Que é esse efeito de você captar mais barato e trazer uma operação em que gere um resultado melhor dentro do fundo, vai ficar com o fundo, né? E o controle final também fica com esse parceiro. Como eu falei, a qualquer momento ele pode mudar as regras, falar assim, cara, né, tinha uma regra de inadimplência, você não está atingindo, eu que vou controlar agora, eu que vou aprovar aqui o que eu quiser, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é o nosso mercado aqui hoje da Giro, né? É ajudar as empresas que querem ir pelo caminho mais difícil, né? No começo ele é mais complexo, mas ele é o que gera, no longo prazo, os melhores resultados, né? Se vocês olharem um histórico aí de algumas startups que foram para o crédito, né? Se você olhar o histórico aí da Acreditas, por exemplo, escutei um podcast deles recentemente que é exatamente essa jornada. Então, a Acreditas começou originando, então ela falou assim, opa, vou gerar leads aqui para pessoas que querem financiar imóvel, né? Tomar crédito aí com garantia de imóvel. E ela viu que o banco não fazia esse onboarding, né? Essa estruturação ali da operação do crédito muito bem, então ela começou a originar, estruturar e trazer um parceiro financeiro, que era exatamente esse cenário aqui, né? Então jogava o parceiro financeiro, tinha um FII de originação. E um dia ela falou assim, agora eu já faço toda a captura ali, né? Por que não financiar? Aí foi quando eles criaram o seu primeiro FIDIC, né, na época, para também financiar e trazer o resto das receitas que tem aí nessa operação. Na época, né, a regulação não estava tão avançada, então, para você começar um FIDIC, hoje você tem que contar aí com um custo base mensal de uns 30 a 35 mil, né, de custos mínimos de todos os participantes, e com a companhia securitizadora, hoje a gente consegue criar uma operação com custo base muito menor, né, a gente tem programas específicos aqui para startups também, e é esse modelo aqui que a gente está explicando, tá? Então, quais são as principais diferenças aqui? Então, como eu falei, ela é mais complexa, então a startup tem que trazer o dinheiro, ela que analisa todo o risco de crédito, ela que toma a decisão, né? Em contrapartida, tem o ponto, né, das mesmas coisas que eu falei, tem o seu ponto positivo também. Então, como ela toma a decisão, é ela que vai dizer quem é a empresa ali que eu quero financiar, quem que não é, né? A decisão fica na mão dela, traz muito mais liberdade para você criar aí as operações de crédito, tá?
Então, nesse cenário, basicamente, né, no lugar do parceiro financeiro, tem uma estrutura igual a do parceiro financeiro, que dentro tem o capital da startup. Então, o que a gente atinge com isso, né? Então, as regras de aprovação vão ser da startup, que isso é uma riqueza, né? Elas não vão começar, com certeza, ali no seu melhor estado, né? Você vai ter que ir aprimorando essas regras, mas a hora que você chega num modelo interessante, é ali que está o valor da empresa, né? Ali que está a inteligência da empresa, não é lá no fundo onde está o dinheiro, né? Qualquer fundo vai conseguir financiar, desde que a origem, né, o originador tenha uma inteligência ali muito boa, tá? Nesse caso aqui, então, a startup tem que buscar o capital, que é uma das dores que a gente vai falar aqui, só que, em contrapartida, a startup vai ficar com a remuneração do capital. Então, tudo que gerar de resultado também lá dentro do fundo vira uma receita do grupo como um todo, né, que pode ser repassado para a startup como originação, pode ficar lá, né, como uma receita de crédito também, pode trazer outros investidores lá que, de um lado, vão estar buscando receita de crédito, né, a startup foca na sua receita de venda, tá? Então, é um modelo aí que traz bastante vantagem para a startup, e ela fica com essa possibilidade de fazer a alavancagem financeira e trazer o resultado também para dentro de casa, tá? Nesse caso, a startup também pode receber o FII de originação, né? Então, ela que vai definir. Quando a gente tem o parceiro financeiro, ela vai falar assim, opa, eu estou disposto aqui a pagar no máximo 2% por tudo que você me originar, né? Aqui a startup vai definir, aqui a startup vai definir o quanto que ela vai jogar para a sua operação de fato, né, da empresa, e o quanto que vai ficar na operação de crédito. Então, são 2 CNPJs que você controla, os 2 CNPJs você tem que atrair interessados, né? Então, na startup você tem que atrair cliente, na tua securitizadora você tem que atrair investidores, né? Então, o quanto mais bonito você deixar a operação de crédito, mais fácil vai ser de trazer capital também, tá? Aqui, pessoal, peço desculpa, aqui não é o parceiro financeiro, é a própria startup fazendo crédito, tá? Foi só o título errado aqui. Vamos falar, então, aqui, já aproveitando, falar um pouquinho do efeito da alavancagem, né? Então, essas são umas palavrinhas aqui que as pessoas têm muita dúvida no começo aí, quando está pensando em criar uma operação de crédito, tá? Que é a famosa aí subordinada, mezanino e sênior, tá? Então, basicamente aqui, são camadas de investimento, são séries de investimento dentro do veículo de securitização, tá? Quanto mais, então a subordinada, vamos imaginar lá que a empresa de marketplace que queria financiar os seus clientes lá, né, da indústria, criou a sua primeira operação. Então, ela coloca todo o capital dela aqui na subordinada. A subordinada é uma camada que ela é remunerada com o resultado, tá? Então, vamos dizer ali que durante o ano ele foi financiando esse cliente, teve suas inadimplências, né? E no final do ano ele conseguiu remunerar o capital em 30%. Então, ele aportou lá 1 milhão, no final do ano tinha 1.300.000, né? Então, a subordinada vai ser remunerada com esses 300 mil. A debênture que ele comprou ali da securitizadora vai ter essa remuneração direta do resultado, tá? Quando você precisa alavancar, então, buscar dinheiro do mercado para financiar mais, né? Você cria séries com uma remuneração fixa, tá? Então, a mezanino, ela já vai estar coladinha ali com a subordinada. Então, ela tem mais risco que uma sênior, menos risco que a subordinada. Então, quanto mais longe da subordinada, menos risco. Vou explicar um pouquinho aqui para frente, tá? Então, aqui você vai falar assim, pessoal, vocês querem investir aqui nessa operação? Estão vendo aqui que ela está dando 30% ao ano, tem essas proteções. Então, assim como você faz o pitch lá para o investidor de Venture Capital da tua startup, você vai fazer o pitch ali para os investidores em crédito, também do modelo de negócio da startup, como que você mitiga o risco, e todo o resultado que você está fazendo na tua operação de crédito em si, tá? Então, assim, você vai oferecer para ele aqui um investimento que tem o teu dinheiro já como proteção. Então, você não vai oferecer a rentabilidade toda. Você vai falar assim, cara, vou te pagar, então, o CDI, né, a taxa de juros aí do país ao ano, mais 5%. Né? Então, vamos dizer aqui que eu estou ofertando 20%, para a gente deixar mais redondo. Então, você capta a CDI a 20% ao ano, e você faz 30% na tua camada subordinada, né, na tua operação de crédito, né? Então, todo o excedente ali entre o que você paga para o investidor e o que você faz na operação vai acumular na tua subordinada, tá?
Você pode criar outras séries, então esse é um padrão de mercado, né, subordinado a mezanino e sênior, mas você pode criar mais séries, né, para você trazer investidores que estão ainda mais longe do risco. Qual que é o objetivo, né? Pagar uma remuneração menor. Então, vamos dizer aqui que é uma operação de 10 milhões, né? Então, você colocou aqui 3 milhões na subordinada, você trouxe mais 2 milhões aqui na mezanino, e você vai captar 5 milhões na sênior, né? Então, o cara que entra na mezanino, ele vai ter aqui 3 milhões de proteção, né? 30% do total da operação entra como proteção aqui para ele. O cara que entra na sênior, ele tem a proteção da subordinada e da mezanino. Então, ele vai ter uma proteção aqui de 50%, tá? Então, o que é essa proteção? Então, vamos imaginar aqui que nessa operação ali de antecipação com a indústria, eu estou concedendo crédito, tá? E para ficar mais fácil, vamos imaginar que assim, no dia 1, eu concedi todo o crédito. Então, eu tinha 10 milhões e eu emprestei ali para todos os meus clientes, tá? Desses 10 milhões, no prazo, vamos imaginar que esse dinheiro aí vai virar 15 milhões, tá? Então, eu emprestei 10 milhões e gerei um contas a receber de 15, tá? Vamos imaginar que é uma operação pontual, né? Eu não vou ficar revolvendo essa carteira aqui. Então, qual que é o risco de cada uma dessas séries aqui? Pense como se fosse uma queda d'água. Então, conforme os clientes vão pagando, né, os tomadores aí vão pagando, vai enchendo a caixinha aqui da sênior. Quando essa caixinha estiver cheia, né, com o valor inicial que eles aportaram e a remuneração que é devida, então, por exemplo, vamos dizer que ele é remunerado de 1% ao mês, né, e foram 6 meses para pagar tudo. Então, eu tenho que pagar os 5 milhões que os investidores colocaram, mais a remuneração ali de 6 meses na taxa que foi pré-estabelecida, tá? Quando chegar nesse valor, o pessoal da sênior já pode resgatar, né, já está fora do risco. Depois disso, né, então, encheu ali a caixinha do primeiro, a água vai caindo ali para mezanino. A hora que encher a camada mezanino, eu vou pagar ali os investidores da camada mezanino. O último a receber é a subordinada, por isso que ele tem esse nome, né, ele é subordinado a todas as outras camadas, tá? Então, ele vai ficar com a remuneração maior, então vamos dizer assim, enchi a caixinha aqui, né, vamos dizer que os 5 milhões viraram 6, tá? Então, enchi os 6 milhões, paguei, né? Vamos dizer aqui que os 3 milhões os 2 milhões aqui da mezanino viraram 2,5. Então, enchi ali, paguei. Tudo que sobrar vem para a subordinada. Então, veja que se na subordinada aqui eu tinha colocado aqui os 3 milhões inicial e no final, né, sobrar ali 6 milhões, né, eu fiz uma rentabilidade de 100%, tá? Do outro lado, no caso da inadimplência é a mesma coisa. Então, vamos dizer que eu emprestei ali os 10 milhões, não foi uma operação boa, e desses 10 milhões, só retornaram 7. Então, eu vou encher a caixinha da sênior, pagar, vou encher a caixinha da mezanino, pagar, e a subordinada perde 100%. Tá? Então, você fica aqui mais próximo do risco, mas com um potencial maior de retorno, e a sênior que está lá longe, né, tem um risco menor, mas também vai receber uma remuneração menor. Tá? Então, explicando aí para vocês para que servem essas camadas e como você pode usar isso a seu favor na sua operação de crédito, tá? Mostrando um pouquinho da estrutura aqui, então, né? Quando a empresa quer montar essa estrutura, a gente é uma securitizadora regulada, né? Assim como outras aí de mercado, a gente cria esse compartimento que é onde você pode fazer essas suas séries, né? Você que vai definir quais séries você quer colocar, qual é a remuneração, né? Aí você entra como investidor na subordinada e pode criar as outras séries para investidores fora, né? Na subordinada, você pode trazer também o Family Friends ali, você pode trazer o teu VC, você pode trazer todo mundo para investir ali, desde que ele esteja apto, confortável com esse risco de crédito que ele vai estar tomando ali, sendo o primeiro afetado aí, caso dê algum problema. Eu quero mostrar para vocês aqui também só um efeito financeiro, tá? Então, essa planilha aqui é uma planilha bem básica, nossa, de cálculo aqui de operações. Está disponível aqui para vocês, né? Quem tiver interesse vai ter um link aí para vocês entrarem numa comunidade nossa do WhatsApp, podem solicitar aqui para a gente essa planilha. Então, basicamente, nessa planilha, o que a gente coloca, né, na simulação do crédito? Qual que é a taxa que vai ser cobrada? Então, vamos imaginar ali, se o transportador quiser antecipar o que ele tem a receber da indústria, eu vou cobrar uma taxa aqui de 3% ao mês, tá? Então, nessa taxa de 3% ao mês, gera aqui uma taxa anual de 42%, tá? Uma taxa bruta aqui, sem tirar todos os custos antes, tá? Então, vamos imaginar que essa é uma operação
muito bem casadinha ali, que eu analiso muito bem o risco, então ela dá 1% aqui de inadimplência, tem os custos aqui da securitizadora, tem a contabilidade, aqui você vai colocar todos os custos, né, o quanto que eu gasto de emissão de boleto, você tem que criar uma conta escrow, uma conta de transação ali para a empresa, tudo isso entra como custo aqui dessa operação de crédito, tá? Então, se eu empresto aqui mensalmente 1.500.000 a 60 dias, eu vou precisar de 3 milhões para rodar inicialmente, e esses 3 milhões emprestados a todo tempo, né, vão gerar uma remuneração aqui da operação de 1.200.000 aproximadamente, tá? Tirando todos os custos, sobra para a operação 995.000, que é uma remuneração aqui de 33%. Então, essa é a base da operação de crédito. Então, qual que é o efeito da alavancagem? Então, vamos imaginar que eu pilotei aqui minha operação, mas eu tenho demanda para 15 milhões, não para 1.500.000. Então, vou aumentar aqui a originação mensal. Então, agora eu vou precisar de 30 milhões, né? E eu tenho os meus 3 milhões ali aportados. Então, eu vou captar aqui mais 27, tá? Captando aqui 27 milhões. Eu vou pagar para o investidor aqui 19% ao ano, tá? Que é uma taxa bem interessante para esse tipo de operação. E aqui a gente vê o efeito da alavancagem. Então, de todo esse dinheiro do meu investidor que eu estou utilizando e remunerando na minha operação ali aos 33%, basicamente, né? Eu consigo um efeito de alavancagem e posso ter uma alavancagem muito grande aqui na subordinada, tá? De novo, números aqui bem básicos, tá? Todos esses custos aqui têm que ser olhados aqui com bastante cuidado. Não é fácil assim também trazer dinheiro, né? Você tem que buscar, enfim. Mas a gente consegue aqui um efeito muito interessante que você só vai conseguir com esse modelo aqui de assumir as rédeas aí da sua operação de crédito, tá? Para finalizar aqui, né? Então, qual que é a grande dor das startups, né? É o primeiro dinheiro da subordinada, né? Você colocar o primeiro 1 milhão ali para você, né? 1 milhão a gente está ilustrando aqui, né? Mas pode ser qualquer valor. Esse é a parte mais complicada, né? O que a gente tem incentivado os fundos de Venture Capital, né? Então, se o fundo de Venture Capital investe numa startup que a tese dela de ganhar dinheiro, né, de ter receita é com crédito, se a tese dela estiver errada como empresa, a empresa vai quebrar, então o VC vai perder o seu capital. Então, a gente vê um receio muito grande do VC entrar também na operação de crédito, né? Deixar a empresa colocar dinheiro numa subordinada porque é risco de crédito, né? Mas se você está investindo numa empresa que é de crédito, faz total sentido o VC também entrar no risco do crédito. Então, uma tese que a gente está tentando vender aqui para as startups e para os VCs, né, é que ele deveria fazer um aporte em que ele possa carimbar ali um pedacinho do aporte para entrar na subordinada. E se a operação de crédito for boa, não é um dinheiro que vai ser queimado, ele vai ser utilizado para a operação de crédito, mas ele ainda vai ser da startup. Né? Então, o dia que isso aqui crescer, ele pode ir resgatando, né, para utilizar esse dinheiro para outras coisas, ou ele pode deixar ali para captar ainda mais dinheiro. Né? Com um pedacinho aqui na subordinada, né, o que a gente imagina? Trazendo 1 milhão na subordinada aqui da startup, a gente conseguiria algum fundo de crédito para trazer mais 2 milhões e pilotar, por exemplo. Qual que seria o interesse desse fundo de crédito? Se tudo der certo, ele quer um espaço na subordinada, né? É ali que está o equity da operação de crédito, né? É ali que está a grande vantagem de você fazer cifras aí de 100%, 200%, a gente já viu varejistas que fazem 300% ao ano na sua subordinada, né? Então, esse é um modelo em que a gente está testando aí, validando, né? E os VCs têm gostado aí desse modelo e a gente quer desenvolver aí no ano que vem um plano para ajudar ainda mais as startups a trazer esse primeiro dinheiro, que é o mais complexo, né? Para você conseguir criar esse tipo de operação. Gi, pode tirar aí o compartilhamento. Basicamente é isso em resumo, né? Acho que me alonguei um pouquinho aqui, mas eu acho que as imagens ajudam um pouquinho a explicar onde as startups mais têm dúvidas de como começar esse tipo de operação de crédito. Uhum. Dá para ver que tem, assim, que é uma diferença que precisa ter uma análise bem importante aí, né, entre a escolha de plugar no ecossistema com parceiro ou de, né, fazer por conta própria aí a estrutura. Tu até falou bastante aí sobre como funciona para quem decide fazer a estrutura própria, mas tem alguma outra coisa que tu ressaltaria com relação a o caminho para trazer essa estrutura própria para dentro de casa?
Sim. Bom, assim, acho que o principal ponto é a tomada de decisão de ir para esse caminho, né? Então, como eu já alertei no começo, né, o crédito não é brincadeira. A gente viu aí várias empresas entrando aí no Buy Now, Pay Later, né? Um cara que funcionava lá fora e veio para o Brasil achando que ia funcionar da mesma forma. E essas empresas, num cenário agora de inadimplência alta, né, todas sofreram e muitas não sobreviveram. Então, isso vale para qualquer operação de crédito. Então, pensar muito bem em como estruturar isso, né? Você vai ter que trazer parceiros aí para ajudar a analisar esse risco, né? Então, você vai ter, além da gente aqui como infraestrutura, tem que buscar empresas de inteligência de crédito, né? Tem que criar uma estrutura legal ali para que você seja parte de algum fluxo financeiro que esse cliente tem, né? Então, é um plano aí que não é de um dia para o outro que você vai fazer, né? O nosso ciclo de venda aqui com os nossos clientes, que na verdade é uma consultoria que a gente faz, né, um processo bem longo, ele dura aí de 6 a 12 meses para daí sim a empresa começar a fazer os seus primeiros testes ali, né, com operações de crédito. Começar pequeno, começar devagar, né, realmente ter o pé no chão ali para que consiga sucesso, né, consiga primeiramente, assim, né, o crédito, você emprestou, não voltou, quebrou, não dá, né, não dá para você errar muito grande ali, então você tem que pilotar devagar, né, melhorar essa tua engrenagem do crédito, para você depois seguir com maiores volumes e com mais segurança, né. Da parte do capital, assim, como eu falei, né, tentar convencer o seu próprio VC, se a empresa tiver um certo caixa, fazer essa operação. Qual que é a grande vantagem hoje, né? A gente até tem aí, como eu falei, um programa especial para startups que você consegue começar com um custo muito baixo. Aí você pilota, roda ali 12 meses, fala, cara, não deu certo, liquida a operação, fecha, tá tudo certo. Então, hoje, está muito mais barato para você testar, para você validar, né? Então, hoje você consegue realmente começar devagar, né? Começar com um volume mais baixo e depois ir ampliando e conseguindo realmente, com base nos resultados, ampliar aí essa operação, né? Então, acho que com relação à infraestrutura, para a gente hoje é muito simples criar uma nova estrutura como essa, a gente consegue dar todo o apoio. O que a gente não consegue é ajudar no sucesso da operação de crédito. Então, foque muito em buscar informações, em buscar mecanismos, processos que você consiga, de fato, ter uma operação de crédito saudável, né? A infraestrutura se resolve hoje com empresas especializadas aí nesse mercado. Ronaldo, o que a Giro pode oferecer, o que ela oferece para essas empresas hoje que decidem optar aí por criar estrutura própria? Tá bom? Bom, então, como eu falei, assim, né, as empresas, nesse cenário, elas têm dois caminhos, né? Hoje existem dois tipos de veículo de securitização no Brasil. Um é o FDIC e o outro é a companhia securitizadora, né? Nenhum dos dois é uma estrutura muito barata, né? Realmente é uma estrutura complexa e cara. O que a gente oferta para as startups, né? Via uma avaliação, então a gente tem que avaliar se é uma tese de crédito que a gente gosta, se tem potencial de crescer bastante, né? Então a gente faz uma análise e para ver se faz sentido para a gente também correr o risco. Então, para as startups que a gente gosta da tese, a gente oferta um pacote em que ela não vai pagar nada na estruturação da securitizadora e ela vai ter um FII mensal fixo, né, de gestão de tudo que tem ali, tudo que eu mostrei ali, contabilidade, gestão da securitizadora, né, ter o acesso ali à emissão de CCB também, então ele vai pagar só o transacional da CCB dentro desse pacote básico que a gente faz mensal. Ele vai poder rodar 12 meses essa operação de crédito. Se ele rodar os 12 meses e der tudo certo e ele decidir seguir, a gente reforma. Essa é uma estrutura vamos dizer assim, genérica. Então, ele tem só uma série ali que é subordinada. Ela é bem simples para gerenciar, para diminuir o nosso custo também. Chegando ao final dos 12 meses, a gente reforma, cria as séries que ele precisar, coloca o nome que ele quiser ali na securitizadora. Aí ele paga o FII de estruturação, que não foi pago lá no começo, paga quando realmente tiver a certeza que ele quer seguir. Então, essa é a forma que a gente tem para apoiar, né, fora todo o apoio de conhecimento mesmo, que a gente vai não somente falar assim, ó, tá aqui a estrutura, pronto, né, a gente apoia em toda essa estruturação, então a gente está à disposição realmente para ajudar. Então, se a gente acredita, né, a nossa tese aqui na Girotech é que o crédito vai estar dentro de empresas de tecnologia, e se a gente não ajuda essas empresas a começar, né, a gente está postergando muito esse futuro que a gente sabe que vai acontecer.
Então, a nossa ideia realmente é dar um sandbox ali para que as empresas consigam pilotar, fazer seus testes sem gastar muito dinheiro. Então, ela consegue tratar isso como um projeto de inovação, vamos dizer assim, né? E vai ter que colocar o seu dinheiro no risco ali para validar. Isso dando certo, do outro lado, né, a gente tem um painel bem completo de indicadores de crédito e, tendo as safras de crédito desses 12 meses que você rodou, a gente consegue trazer fundos de crédito para avaliar essa oportunidade e entrar nessas séries para alavancagem da operação. Então, isso é o que a gente está olhando, né, das operações de crédito dentro de startups e nos colocando à disposição para ter um caminho mais leve para iniciar e pilotar. Ronaldo, obrigada pelos esclarecimentos. Bem legal tu passar pela diferença entre as estruturas e a gente entender a diferença do caminho também. Pessoal, a gente vai colocar aqui no chat um link para um grupo de WhatsApp, para que vocês possam entrar e tirar as dúvidas, trazer tudo aquilo com que a gente possa ajudar vocês dentro desse processo. E a gente agradece vocês pela participação nesse nosso webinar e até o próximo. Valeu, pessoal. Espero vocês no próximo. A gente quer avançar nesse tema, né? Então, hoje foi um overview, né? A gente quer ver das dúvidas o que vier, né? Onde mais a gente pode trazer conhecimento de fato. A gente sabe que é um mercado novo, complexo, com muitos nomezinhos aí diferentes para quem não vem do mercado de crédito. Então, a gente quer usar essa série para realmente trazer mais conhecimento, né? Então, se vocês tiverem sugestões, mandem aí no nosso grupo, né? A gente vai colocar no nosso roadmap aí para os próximos meses aí, trazer mais conhecimento. Agradeço a todos aí que duraram até aqui, né? Essa explicação aí complexa, né? Espero poder ter ajudado um pouquinho.